Prezados irmãos, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno da Casa de Miramês, pelos diálogos do livro Renovando Atitudes, e a temática de hoje que será simplesmente um sentido. Pelo capítulo 24, item 12 do Evangelho, temos as seguintes frases: Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, a de ver, de ouvir, de falar. E na realidade, o que é a mediunidade? Hamed diz que é uma percepção mental por meio da qual a alma se utiliza, estimula e aguça seus sentidos a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. Muitos de nós estamos realizando hoje um tratamento em virtude de um descompasso, um desequilíbrio, uma situação que a gente ainda não se adaptou a respeito da nossa mediunidade. Muitas casas espíritas têm cursos, capacitações, buscando esclarecer e trazer à lucidez irmãos que precisam se adaptar e utilizar tal mediunidade da melhor forma possível. Também é conhecida como intuição ou inspiração e é ela que define nossa interação com o mundo físico e espiritual. É uma das formas que possuímos para sentir a vida, e no nosso meio interno, para o nosso meio externo e para o meio espiritual em si. A gente precisa se adaptar a ela. É o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Muitas vezes que começa a ser desperta ou começa a se clarear em nossas vidas. Faculdade comum a todos é nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe e sintetiza os 5 sentidos já conhecidos. Nós vivenciamos atualmente muitos um processo de lucidez da mediunidade da intuição. A intuição começa a se clarear em nossas vidas e precisamos entender mais ou menos os reais significados desta mediunidade. E o autor também fala que foram imensos os tempos de ignorância em que a ela atribuir ao epíteto, né, da dádiva dos deuses ou barganha demoníaca. Na atualidade está cada vez mais sendo vista como naturalidade, como um fenômeno espontâneo ligado a predisposições orgânicas dos indivíduos. Quantas pessoas não se internaram em tempos pretéritos e muitos dos seus parentes pensavam que essas pessoas eram loucas, mas tinham uma mediunidade muito aflorada. Quantas sofreram com sua mediunidade e aos poucos foram entendendo o significado dela. Exemplos podem ser ditos aqui no começo da vida de Chico Xavier, quando ele começou a ver, a sentir e a perceber tal mediunidade. E não é tão fácil assim. E nossa humanidade? Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade como consequência. E a mediunidade hoje do mundo é para perceber e refletir o que essa pandemia, né, o que essa pandemia trouxe para nós. O que a pandemia de Covid veio trazer como um sentido e um significado em nossas vidas. Não como uma separação, uma aversão, mas como um processo da necessidade de nos unirmos cada vez mais. De darmos aquela mão amiga, o auxílio, o apoio, alimentar aquele irmão que está com fome. E não entrar em desavenças, principalmente desavenças políticas sem nexo e sem correlação com a doutrina espírita. As reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contatos para perceber ou captar
o que nos permite ouvir amplamente sonoridades espirituais que existem nas faces etéreas das diversas dimensões invisíveis do universo. As mensagens vêm em sonhos, em intuição, muitas vezes pela dor e sofrimento da dor, da fome, da miséria e das doenças. Mas a gente começa a captar essa transição planetária que está em nós, dessas vidas que se foram, amigos especiais. E de pouco em pouco a lucidez começa a surgir em nossas mentes e em nossas vidas. E esse ver ouvir, ver todos nós vemos, a não ser que tenhamos a obstrução dos órgãos visuais, aí acabe sendo cego. Já as formas de ver são peculiares em cada sensitivo. Minha forma de ver e perceber é diferente da sua, a sua é diferente da minha. Cada qual tem uma forma de analisar também. Uns veem a fome, a dor e o sofrimento como algo normal, outros já veem como algo que precisa ser reparado. Uns veem situações de segregação como racismo como algo normal, outros já veem como algo diferenciado. E escutar é um fenômeno comum. No entanto, a capacidade de ouvir, além das aparências, das coisas e das palavras articuladas, é fator de lucidez para quem já desenvolveu o auscultar das profundezas do espírito. Muitos não sabem nem ouvir, não sabem criticar, e às vezes, quando escutam algo, se afastam. Muitos negligenciam a dor do outro, quando o outro pede um ombro amigo, uma empatia, uma compaixão, às vezes a gente se afasta. Facilidade de comunicação com outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados agraciados ou dignos, conforme nossa estreita maneira de ver. Cada qual tem seu tempo e a gente vai aos poucos amadurecendo, entendendo tais significados. Porque saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis, quando a gente percebe quando a gente já era criança, é o que nos possibilitou ver, falar, andar, ouvir, sentir, saborear ou preferir. Só que a gente vai saindo da nossa linha pueril, às vezes adolescente, e vai chegando ao momento de adultos, né? Refletindo tais significados. Será se eu estou sabendo ver e ouvir ou ainda estou agindo de forma pueril e não amadureci o meu eu, os meus sentidos, a minha forma de falar, de ver, de andar, de ouvir, de sentir, de se colocar num lugar do outro, de livre-arbítrio, de renovar atitudes e por aí vai. E desde a infância, como a natureza divina tem uma visão igualitária, concedendo a seus filhos, sem distinção, as mesmas oportunidades de progresso, é autêntica e sábia e assertiva. Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele cresça e amadureça dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para as suas criaturas. Por isso, encontramos-lo nos mais diferentes patamares evolutivos das classes sociais e intelectuais, mais diferenciadas até as mais variadas nacionalidades e credos religiosos. E quando a gente fala em infância, a mediunidade nunca deverá ser vista como láurea ou corretivo, mas unicamente como receptor sensório, produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. A mediunidade ela vem muito para nos ensinar e ao mesmo tempo para a gente servir de um veículo de auxílio, de apoio, de ponte, de luz com a humanidade, com o planeta, com o universo. Embora as denominações diferentes, a mediunidade sempre esteve presente nas nossas vidas, desde tempos remotos e primitivos. A propósito, não precisamos ter a preocupação de desenvolver a mediunidade. Isso aqui é a fala de Hamed, porque ela por si só se desenvolverá. Eu tenho uma amiga que fundou a casa e ela diz que agora na terceira idade é que a mediunidade dela está realmente aflorando. Tudo tem seu tempo.
Mas o aflorar da mediunidade quer dizer também um mecanismo de fluidez e de lucidez em si, utilizando em prol de um bem comum. É imprescindível, entretanto, aperfeiçoá-la e esmerá-la quando ela se manifestar espontaneamente. Nunca forçá-la a acontecer, porque ao invés de deixarmos transcorrer o processo natural, nós iremos simplesmente fazer força, ou melhor, agir improdutivamente. De maneira simples e singela, precisamos ter a oportunidade de auxiliar, amar, respeitar e agir em prol de uma paz, de um amor, de uma coletividade. Isso é uma forma também de desenvolver demais a nossa mediunidade. Porque quando você pega o livro dos médiuns, você pega outros livros relacionados à doutrina, ele nos convoca à humildade, ao amor, ao entendimento, ao respeito, a mudar as nossas atitudes. Agora, treinamentos desgastantes para despertar em nós dons naturais é incoerente. Saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis é o que nos possibilitou ver, andar, falar, ouvir, sentir, saborear ou preferir, como foi dito antes. Aos poucos nós vamos entendendo tais propostas. E se a gente for o exemplo, seguir o amor como exemplo que Jesus falou, tudo fluirá da melhor forma possível. Caridade e amor é um sentido que a gente dá às nossas vidas para que realmente essa vida faça sentido em outras vidas. Amor é uma atitude que precisa ser colocada sempre em prática. E vem a pergunta do autor, por que a mediunidade necessita de tantas implicações e imposições para atingir a plenitude? Aí ele fala também no dia de Pentecostes, momento esse em que o Espírito Santo baixou nos apóstolos, e tivemos as línguas de fogo, nós tivemos as mentes iluminadas, e o Espírito, esse Espírito em si é derramado sobre a carne desses. O dia de Pentecostes é algo realmente muito importante, somente na doutrina cristã, católica, né? E ele citou um exemplo bem interessante, que eu tenho outro para citar aqui, a mediunidade de José e Maria, em que o Espírito Santo também esteve presente, e a presença dos anjos destacaram a vinda de Jesus. Teve um momento de lucidez, um momento de acolhida, um momento de preparo do mundo espiritual, um momento que realmente reflexões relacionadas ao Natal começaram a florir na vida dessas duas pessoas. É isso que a gente quer nas nossas vidas. Somente quando chegar o momento propício, que a gente haja com fé, que é uma convicção íntima, norteada pelo amor e pela caridade. Muitas coisas boas virão, muitas soluções serão trazidas à tona, nada de atritos desnecessários. Quando a gente fala no Natal, no nascimento de Cristo, a gente tem que entender que o Natal não é valorizar mais um Papai Noel ou uma organização de uma casa cheia de luzes. Natal é uma mudança que a gente pode propor, um renascimento em nossas vidas, para que a gente alimente aquela pessoa faminta, que a gente auxilie sem dar conselho àquelas pessoas que precisam de uma mente, uma paz, uma serenidade e um nortear de palavras que traga compaixão, amor e um renovar de atitudes nas várias vidas que fazem parte das nossas vidas. Natal envolve acolher seres, irmãos, animais, até os pets em si que estão abandonados. Dar teto, dar amor, dar carinho, entendimento. É propor nossas preces
através da nossa mediunidade, direcionada a essas pessoas que tanto precisam dessas preces. É se iluminar, é se entender, é se perdoar também e ter autocompaixão. E eu deixo aqui minha gratidão neste último momento do atendimento fraterno do ano. Lembrando que a gente dedique também um pouco do nosso tempo ao Evangelho no lar, uma das 7 noites, um dos 7 dias da semana, ao culto ao Evangelho, para que Jesus possa pernoitar em nossa casa. Então preparemos a mesa, colocamos água pura e abrimos o Evangelho, a fim de que Deus, Jesus, Espíritos de luz estejam presentes em nosso eu. Muito obrigado, desejando votos de paz, prosperidade, amor, entendimento, união e humildade em nossas vidas. Vamos pensar nesses irmãos que tanto passam fome, que tanto sofrem de depressão, ansiedade, que não têm onde morar, que precisam realmente de nós. Neste Natal, vamos agir através de uma corrente do bem em prol desses irmãos. Vamos despertar nossa mediunidade através do perdão. Se a gente tem desavenças com outras pessoas, vamos perdoar. A gente precisa perdoar. A gente também precisa se perdoar e trazer o renascimento em nossas vidas. Então, que Deus, que Jesus, que os Espíritos de luz renasçam em nós e que os nossos erros, aos poucos, eles sejam sanados e a gente proponha cada vez mais uma qualidade de vida focada no amor em nossas vidas. E muito obrigado por tudo e que Deus nos abençoe, ilumine e proteja, agora, hoje e sempre.